já no ponto adequado. Eu me sinto honrado de estar hoje na presença de vocês, casa bonita, parte dela até ornamentada pelas cores da nossa associação, a BPH, e já de imediato saúdo e agradeço a presença de todos da BPH, que nessa trilha inspirada por uma quase tragédia que eu sofri na minha vida, vem dando em contrapartida hoje, materializando a luta e o resultado que é esperado nessa missão de salvar vidas das pessoas que têm hepatite C. Mas também dizer que eu estou honrado e muito agradecido de ter sido convidado pelo meu irmão Chico Martucci, que realmente é muito difícil dizer não a ele, como bem disse o Dr. Mesquita. Eu fico também muito agradecido pela oportunidade de ter estado aqui na presença do competente e do ilustre e do promissor legislador, presidente da Assembleia Legislativa, Dr. Fábio Capês, que é uma pessoa que carrega hoje coisa que cada vez mais é rara em nosso país, que é um comportamento mesclado com honestidade, determinação, competência e coragem. Eu sempre digo a ele que a luta que ele faz e que ele fez aqui, principalmente aquela que o tornou famoso a princípio, quando acabou com boa parte do conflito das torcidas uniformizadas, isso não é coisa que a gente vê todo dia de qualquer pessoa. E agradecer também a oportunidade da gente ter a honra de estar aqui com pessoas ilustres, como o meu grande amigo, que sempre foi amigo, nunca deixou de ser, Carlos Varal, né? O Nino, que um trabalho maravilhoso faz ali, vindo da experiência pessoal dele, né? O Dr. Fábio Mesquita, que colocou aqui coisas importantes, com a sua forma delicada, gentil, carinhosa de contar as coisas que vem do governo. Geralmente quando a gente ouve alguma coisa do governo, ela vem num tom um pouco técnico, num tom um pouco seco, mas o Dr. Mesquita mostra hoje pra gente que atrás do gabinete, atrás da pessoa, atrás da caneta há um coração. Isso foi a sensação que eu obtive ali ao escutá-lo. Júlio Caetano, que é um grande defensor da causa da hepatite, na cidade de São José do Rio Preto, tenho orgulho de estar com você. E também do Florindo, que nos emocionou com a história que contou sobre o seu filho falecido. Que Deus tenha a sua alma. Senhores, senhoras, a indústria farmacêutica hoje nos tem aqui numa data histórica para a hepatite C. E eu começo a minha apresentação mostrando uma foto minha de quando eu tomava o interferon. Por mais que ele tenha sido útil, por mais vidas que ele tenha salvo, ele há de morrer junto com as mazelas dos efeitos colaterais que ele causou em várias pessoas, inclusive em mim. Não que nós não tenhamos gratidão a ele, claro que não é o caso, mas é cruel ver uma pessoa se tratar com tanto sofrimento. Então, a indústria farmacêutica, ao descobrir, ao desenvolver o novo remédio, que hoje vai curar a hepatite sem interferon, ela é uma protagonista do caminho da salvação. Nós temos, depois dessa descoberta que nós contraímos o vírus, e volto lá para falar rapidamente como foi, a maioria de vocês já ouviu essa história, principalmente os da BPH, eu indo para a Copa do Mundo, sem ter o mínimo de sintoma possível em mim, fui abordado por um médico numa consulta sobre a possibilidade e a necessidade de fazer o exame do HCV. Eu fiz para dar uma de certinho, já que certinho nunca fui na vida. E, para minha surpresa, observou-se ali o vírus. E, para minha maior surpresa, havia um longo caminho pela frente de desafios. Pelo fato do médico ter me pedido o exame, eu estou hoje vivo. Por esse fato, os meus filhinhos, 4, um deles já casado, tem o pai aqui vivo, falando a vocês. Agora,
Eu estou vivo por isso. E fiz um voto de dedicar o restante da minha vida, das minhas forças, em tentar devolver à natureza, devolver a Deus essa graça que eu recebi, com a pouca capacidade que a nossa organização tem, contribuindo para que a luta seja novamente materializada em resultados de salvação de vida. Fizemos diversas campanhas, abrimos clínicas pelo Brasil. Temos uma clínica em São Paulo que dá gratuitamente atendimento aos irmãos de hepatite, oferecendo lá hepatologista, oferecendo o exame da elastografia, como foi aqui diversas vezes mencionado, um exame de importância. Fizemos diversas campanhas de testagem pelo Brasil, tem aí o Chico, tem aí o nosso grande José Silvio, que é um companheiro inseparável do Chico e que tem uma importância muito grande na luta, né? Além, lógico, do Pratinho, que eu esqueci de mencionar, mas também é parte importantíssima da ONG Você Tem que Saber, Você Tem que Curar. Tem aí o meu grande amigo e aliado na causa, o Alexandre Ferreira, que me seguiu no voto de solidariedade, no voto de não ganhar um centavo dessa causa, mas de empunhar a bandeira da tentativa de salvar essas vidas. Fizemos diversas causas, fizemos diversas ações. Essas ações aqui são ações, como o Júlio estava falando, de detecção rápida. São ações que levam a população a oportunidade delas verem, como eu vi a partir daquele médico, se elas têm o vírus ou não, porque a doença é sabidamente silenciosa e assassina por essa condição dela. Então, nós adquirimos uma quantidade, através da BPH, imensa de testes rápidos e saímos pelo Brasil afora. E essa quantidade é coisa de milhares, centenas de milhares, chegando à casa dos milhões de testes rápidos. Nós levamos isso gratuitamente em diversas campanhas para verificar se a pessoa tem o vírus ou não. Abrimos depois disso uma outra clínica com as mesmas condições da de São Paulo, em Porto Alegre. Temos feito atendimento a diversas crianças que têm problemas hepáticos. Abrimos uma outra clínica no Rio de Janeiro, também com hepatologista, também com o FibroScan, né? A elastografia, tudo gratuito. E seguimos incansavelmente, como diz o nosso grande amigo Norton, na luta para diagnóstico. Então temos aí uma quantidade de ações diárias que a BPH faz, com essa equipe maravilhosa que está aqui presente, na tentativa de minimizar uma coisa que é importantíssima. Importantíssima. Porque nós temos hoje aqui um auditório, eu não vou me alongar muito, eu tenho a tranquilidade que eu logo termino a minha exposição, mas esse ponto é importantíssimo. Nós temos um auditório aqui cheio de gente preocupada em resolver o problema da hepatite C. Mas esse auditório poderia ser um estádio do Morumbi, poderiam ser, no Brasil, 60 estádios do Morumbi, cheios de pessoas que têm o vírus como eu tinha e não sabiam. O Dr. Fábio Mesquita, que além dos pontos importantes que ele disse, me disse um que muito me tocou quando ele falou que é palmeirense. E esse é um motivo ainda, né, Virgínia? Um motivo que ainda nos torna ainda mais admiradores de que já começamos a ser dele. Mas voltando à seriedade da coisa, 60 estádios de pessoas contaminadas com o vírus que não sabem que tem o vírus. Esse número de 2 milhões é contestado por alguns, admitido por outros. Nós não vamos entrar muito nesse detalhe, né? Como que a gente chega nesse número? A gente testa uma determinada população e vê a incidência, vê a estatística, quantos por cento daqueles testados tiveram o resultado positivo. E daí para frente a gente transporta isso para o restante da população. No nosso entender, isso é maior do que 2 milhões, porque existem populações como as dos encarcerados, moradores de rua, que podem aumentar esse número. Nós falamos muitas vezes de 3 milhões de pessoas, que é a metade da cidade do Rio de Janeiro. Olha que o Rio é uma cidade grande. Se nós tivéssemos, por analogia, e agora, já caminhando para a base, já final da minha exposição, se nós tivéssemos, para o estado de São Paulo, os principais estádios que foram palco do Campeonato Paulista,
né? São esses estádios ali, ó, a gente vê Morumbi, capacidade 77 mil, Arena Corinthians 48, Allianz Parque 43, etc. Nós teríamos 520 mil lugares com todos esses estádios aí. 520 mil lugares é mais ou menos o número de infectados que há, segundo a nossa imaginação, e essa imaginação vem de estudos como o da FAPESP, recentemente lançado, com uma prevalência de 1,4%, prevalência que nós reduzimos a 1,2%, nós teríamos todos esses lugares, cada um desses lugares, que ali estão vazios na foto, como é o caso da realidade hoje, cada um desses lugares tomados por uma pessoa no estado de São Paulo que tem o vírus da hepatite C. O doutor Giovanni disse aqui, como sempre disse de maneira brilhante, e o doutor Stanislau também, Evaldo, que 1/3 dessa população deve ter cirrose. Então nós estamos falando aí, 1/3 de 520 mil, nós estamos falando mais de 150 mil pessoas, 170 mil pessoas, que vão ter cirrose no estado de São Paulo. E dessa cirrose vem câncer, não em todos, mas em muitos. Vem transplante, vem um monte de coisa. Então eu vim aqui a vocês, é pena que não estejam aqui maiores autoridades, ainda das importantes que estão aqui, mas outras mais, porque nós pediríamos aqui clemência. Nós não viemos aqui, lógico, nós temos um grande reconhecimento e admiração pelo trabalho que está sendo feito cada vez melhor no Ministério da Saúde, diga-se de passagem. Mas nós não podemos deixar, pela grandiosidade e o esforço que tem sido feito por todos esses homens, por todas as pessoas, de reconhecer que nós estamos fazendo isso pela hepatite C. E em fazer isso, nós estamos sendo, se não nos acordarmos para a bomba relógio que vem aí, né, prestes a explodir, porque as pessoas vão ter cirrose e câncer uma atrás da outra cada vez mais, nós não vamos ter humanidade. Nós que sabemos que a pessoa está com o vírus, quem é a pessoa? Bom, o estádio vazio lá. Nós temos que achar essas pessoas. Nós não podemos ir embora para casa e continuarmos falando, nós vamos tentar, não sei quanto. Não podemos. O doutor Fábio é uma pessoa de... Eu reconheço as dificuldades que existem no Ministério da Saúde, mas nós temos lá, doutor, 106 bilhões por ano para serem gastos na área da saúde. E a hepatite C, ela é uma das doenças piores que existem hoje na humanidade. Ela tem que romper esse obstáculo de ser uma doença que a pessoa chega na nossa porta e bate e pede o remédio por estar infectada, e aí sim a gente cumpre a nossa obrigação da Constituição e entrega o remédio a essa pessoa. Não pode, porque essa pessoa, ela nunca vai descobrir sozinha. E daí vem os casos da cirrose, vem os casos terríveis, vem o caso de uma menininha dessa, alegre, com o pai tomando um sorvetinho, e a pessoa, quando descobre, quando não foi ajudada por nós, o primeiro sintoma dela ela sai com essa receita do médico, geralmente. Então, de um lado, nós temos um instrumento da Constituição brasileira que é claríssimo, e é por isso que nós recebemos os nossos direitos vindos da distribuição de remédio. Por um lado, nós temos o que a Constituição nos garante, que é a distribuição do remédio. Mas, por outro, existe uma grande lacuna entre nós termos o que realmente nos permitiria a Constituição e o que está sendo, na prática, realizado. Por quê? Porque não há o diagnóstico. Porque nós estamos tratando hoje 10% da população infectada. Então eu vou deixar aqui, vou tratar esse pedacinho aqui, ó, e vou deixar todo o resto sem tratar. Mas e se naquele resto ali tiver minha mãe? E se naquele resto tiver meu pai, meu irmão ou eu próprio? Esse sentido de humanidade. Eu não sou médico, eu não sou tecnocrata, eu respeito a união de todos para que nós atinjamos essa materialização da salvação dos portadores de hepatite. Mas nós temos que botar um ingrediente nisso tudo, que é a humanização. E quando o meu menininho, que hoje é um palmeirense fanático, me via sofrendo pelos efeitos do tratamento, e se ele não me tivesse mais aqui? Assim como Luiz Carlos, assim como Daniela, assim como Carlos Arauto, assim como Chico, Nino, etc. Então,
nós precisamos aqui, passando para termos práticos e saindo um pouco do sentimentalismo, porque uma coisa é útil, mas também não pode predominar assim, então. Nós temos que fazer prevalecer o que a Constituição nos garante, no sentido de garantir o direito ao tratamento. E para isso, nós, que somos admiradores dessa iniciativa, de eventos como houve hoje aqui, e da formação da Frente Parlamentar contra a Hepatite, deixamos a sugestão de que nós, ONGs e sociedade civil, venhamos a compor sistematicamente essa comissão aqui e que nós façamos indicações de medidas para o governador, para os legisladores da casa, para que nós possamos atingir um grau mínimo de condição de tratamento. Porque o que vale mais que a vida? Legal.